Um bom dia a todos, graça e paz. Estamos dando início a mais um Café com Cristo Live. O Café com Cristo acontece todas as terças, quintas e sextas, a partir das 5h30 da manhã. O Café com Cristo é um espaço de oração e de meditação na palavra. Nesses dias nós estaremos meditando sobre o livro de Atos. Nós estamos em um propósito de oração, 40 dias de oração. E você é convidado a estar conosco neste propósito de oração. Você também pode ser um missionário digital, assim como eu, há muitos outros, pregando a palavra, proclamando as verdades do reino nesse espaço digital. E você pode ser um parceiro da missão, dando um joinha ou se inscrevendo neste canal. A mesa já está posta, o café já está sobre a mesa. O pão também já nos é oferecido a um lugar para os filhos e filhas do reino. Você é convidada para estar conosco no Café com Cristo. Vamos ter uma palavra de oração, vamos falar com o Senhor. Pai, neste dia nós queremos te agradecer por esta oportunidade de vivê-lo, Senhor. Esse é o dia que o Senhor fez. E que nossa vida seja uma expressão da tua glória. Que a nossa vida seja uma expressão, ó Deus, do teu nome aonde estivermos. Santificado seja o teu nome por meio da nossa vida. Proclamamos, ó Deus, nessa manhã, declaramos, ó Pai, o seu governo sobre nós. Que a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável, que ela, meu Deus, prevaleça sobre a nossa vontade. Fale conosco, Senhor. Ministra aos nossos corações. Que não seja o teu servo, mas que seja o teu Santo Espírito a ministrar aos nossos corações. Assim eu oro e agradeço em nome de Jesus. Amém. Gostaria de compartilhar então uma palavra que se encontra no livro de Atos, no capítulo de número 1, a partir do versículo de número 6, que diz o seguinte: Certa vez, os apóstolos estavam reunidos com Jesus. Então lhe perguntaram: É agora que o Senhor vai devolver o reino para o povo de Israel? Jesus respondeu: Não cabe a você saber a ocasião ou o dia que o Pai marcou com a sua própria autoridade. Porém, quando o Espírito Santo descer sobre vocês, vocês receberão poder e serão minhas testemunhas em Jerusalém e em toda a Judéia e Samaria, até nos lugares mais distantes da terra. O texto que nós acabamos de ler, ele vai falar sobre os últimos minutos de Jesus na terra. Jesus, ele havia passado 40 dias com seus discípulos após a sua morte e ressurreição. E agora chegou a hora de Jesus voltar para casa. Chegou a hora de Jesus estar com o Pai e tomar o seu lugar de honra. A Bíblia diz que ele está assentado à destra do Pai e que ele é glorificado. Então Jesus estava prestes a viver este momento. E naquela reunião, naquele encontro com seus discípulos, os seus discípulos então faz a ele uma última pergunta. Os discípulos perguntam para Jesus: será este o momento em que a glória de Israel será devolvida? Será este o momento em que Israel voltará a ser uma grande nação? Será este o momento que Israel irá ter novamente um grande rei? Quando Israel terá novamente um exército temido? Quando Israel será novamente respeitada pelas nações? Esta foi a pergunta que os discípulos fizeram a Jesus naquele último momento, naquele momento de despedida. Jesus havia passado 3 anos com os discípulos, vivendo e convivendo com eles. E nesses 3 anos, Jesus passou boa parte do seu tempo ensinando e pregando sobre o reino de Deus, manifestando o reino por meio de milagres poderosos. E ainda assim, a última pergunta que os discípulos fizeram para Jesus se referia às coisas desta terra, se referia aos reinos dos homens. Então Jesus diz para os seus discípulos: não cabe a vocês saber o tempo ou a hora, mas recebereis poder ao descer sobre vós o meu Espírito. Aqui então Jesus desvia o foco dos discípulos. Embora Jesus tenha manifestado de uma forma tão clara o reino dos céus,
Embora Jesus tenha tido como prioridade na sua agenda de pregação o tema Reino de Deus, os discípulos ainda estavam preocupados com as coisas da terra. O que te preocupa? O que está te inquietando? A palavra preocupação, ela nos remete à ideia de alguém que está antecipadamente se ocupando com coisas que não deveria se ocupar. A palavra preocupação, ela fala de alguém que está inquieto por algum motivo. A palavra preocupação, então, ela fala sobre a antecipação de coisas que não deveriam tomar lugar na mente. A palavra preocupação nos remete à ideia de uma mente fixa em algo. Aqui os discípulos estavam com a mente fixa não nas coisas do céu, mas nas coisas da terra. Naquele momento o céu estava aberto diante deles, mas ainda assim a preocupação dos discípulos se limitava às coisas da terra. As coisas da terra, elas são importantes, os reinos são importantes, mas mais importante do que estas coisas são as coisas do céu. Então Jesus realinha a preocupação dos discípulos. Se tiver que haver uma preocupação no coração dos discípulos, essa preocupação deveria se dar na pessoa do próprio Deus, na presença de Deus. Aqui Jesus então diz: não se preocupem com as coisas de quando isso irá acontecer, mas se preocupem com o cumprimento da promessa. Esperem o cumprimento da promessa. Se preocupem em esperar. Se preocupem em perseverar. Se preocupem em confiar na promessa. Então este foi o foco que Jesus colocou diante deles. Jesus procurou mudar o foco deles, o foco da preocupação deles. Jesus os levou a se ocupar, não com as coisas da terra, mas com a busca da presença de Deus. O Espírito Santo é também a presença de Deus, é a manifestação do próprio Deus. Então Jesus diz a eles: se preocupem, se ocupem em buscar a presença de Deus. Hoje, nós também somos chamados a este realinhamento. Tantas coisas ocupam a nossa mente. Tantas coisas estão nos levando a nos ocupar antecipadamente com coisas que não deveriam ser prioridades, com coisas que não são tão importantes, mas que nós damos valor de importância a estas coisas. Sabe o que é realmente importante? A presença de Deus. A presença de Deus precisa ser para nós aquilo que é mais importante. A presença de Deus precisa ser para nós aquilo que irá ocupar o topo da nossa agenda. A presença de Deus precisa ser aquilo que vai realmente ocupar o nosso tempo. A nossa mente precisa estar fixa na busca da presença de Deus, porque é a presença de Deus que vai nos garantir tudo aquilo que precisamos para viver os nossos dias. A Bíblia diz que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Então, se os discípulos estavam preocupados com o sucesso de Israel, antes de mais nada, eles deveriam se preocupar com a presença do Deus de Israel, aquele que iria garantir o sucesso da nação, iria cumprir a sua promessa. A palavra de Deus diz que Deus, ele iria reagrupar o povo de Israel que estava disperso. Os profetas proclamaram e anunciaram essa profecia, dizendo que Israel seria dispersa entre as nações. E foi isso que aconteceu. No ano 70, Israel é dispersa. O templo é tomado por Roma. O templo ele é tomado pelo exército romano. O templo é colocado no chão. Os historiadores dizem que aproximadamente 6 milhões de judeus
foram a óbito nesse período, e os demais foram dispersos, foram proibidos de voltar para Jerusalém. E a partir de então, o povo de Israel passou a se tornar peregrinos entre as nações. Mas em 1948, eles então começaram a voltar para casa, porque Deus estava cumprindo a sua promessa. Foi Deus que mobilizou e criou todos os meios, providenciou todos os meios para que eles pudessem voltar para casa. É Deus que garante o sucesso da nação. É Deus que garante a provisão. A palavra diz que Moisés estava no deserto com o povo e houve ali um tempo difícil, um tempo de conflito. O povo entrou em um estado de rebelião contra Deus. O juízo de Deus veio sobre Israel no deserto. Moisés intercede pelo povo. O povo é perdoado. Então Deus autoriza a nação de Israel a prosseguir em direção à promessa, à terra da promessa que é Canaã. Mas antes de prosseguirem, Moisés diz para Deus: não nos faça sair daqui se o Senhor não for conosco. Moisés sabia que a presença de Deus era fundamental para o sucesso daquela empreitada. O apóstolo Paulo disse: se confessarmos o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, seremos salvos. A nossa salvação, ela só é possível a partir do próprio Deus. João, ele diz que foi Ele que nos amou primeiro. Então Ele deu o primeiro passo, Ele startou todo o processo de salvação. É em Deus que vencemos o pecado. Jesus, ele não ressuscitou sozinho, mas a Bíblia diz que ele foi ressuscitado. O Pai o ressuscitou. Então Deus, Ele que cria todo o ambiente e nos dá todos os meios para que possamos viver toda a vida que Ele planejou para cada um de nós. A Bíblia diz que sem Deus nada podemos fazer. A Bíblia diz que as misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos. A Bíblia também diz que de Deus procede toda a autoridade. Se os homens governam, é porque Deus permite. É Ele que sustenta toda a criação. Ele é Senhor da vida e Ele é Senhor da morte. O apóstolo Paulo orou a Deus pedindo que o Pai tirasse dele o espinho da carne. Nós não sabemos que espinho era esse. Alguns estudiosos dizem que Paulo estava perdendo a visão. E Paulo orou por 3 vezes, pedindo para que Deus tirasse dele esse espinho da carne, ou o curasse. A resposta que Deus deu a ele foi a seguinte: Paulo, a minha graça te basta. Precisamos aprender a depender de Deus. Precisamos aprender a estar em Deus e tê-lo como nossa fonte, única fonte de vida. Amá-lo de todo o nosso coração, de toda a nossa alma e de todo o nosso entendimento. Ele é tudo o que precisamos. Ele nos basta. Pode nos faltar todas as coisas, mas se Ele estiver conosco, nada nos faltará. Como diz o Salmo 23, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Mas quando nós vamos ao original, nós transliteramos, esse versículo e dessa forma: o Senhor é meu pastor, não me falta. Ou seja, todas as coisas podem nos faltar, mas o Senhor não nos falta. Então aqui Jesus está dizendo isso para os discípulos. Discípulos que estavam preocupados com questões secundárias, questões que podiam ficar para depois. E às vezes nós estamos tão alienados com coisas que não são tão importantes assim, que o céu pode estar aberto diante de nós e ainda assim perguntarmos ao Senhor e buscar do Senhor a resolução e respostas de coisas que não são tão importantes. E ali, diante daquele momento sobrenatural em que Jesus estava sendo elevado aos céus, eles foram realinhados.
Então Jesus diz: se preocupem com aquilo que é realmente importante. Será derramado sobre vocês o Espírito, a presença do meu Pai estará com vocês. Não agora, mas será. Então voltem, aguardem, esperem, perseverem, estejam lá quando isso acontecer. E esta precisa ser a minha preocupação e a sua preocupação. Perseverar, confiar, prosseguir, estar lá no dia em que essa presença se manifestar e cumprir todo o seu propósito, cumprir toda a sua promessa. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Diz a palavra. O nosso Pai é tudo o que precisamos. Ele nos basta. Ele é o nosso alimento, Ele é o nosso socorro, Ele é o nosso escudo, Ele é a nossa fortaleza, Ele é o nosso auxílio, Ele é o nosso esconderijo, Ele é o nosso abrigo, Ele é a nossa paz, Ele é a nossa alegria. Ele é o nosso Senhor, o nosso Salvador. Então descansem no Senhor hoje e que esta seja a sua primeira preocupação, encher a sua vida da presença do Senhor. Amém? Vamos então ter uma palavra de oração. Nós vamos falar com o Senhor e eu quero te fazer um convite. O que tem preocupado o seu coração? O que tem te inquietado? O que tem levado você a se ocupar demasiadamente com aquilo que não é importante? O que tem roubado a sua paz? O que tem roubado a sua tranquilidade? O que tem roubado o seu sono? Realinha o seu coração hoje. Realinha a sua lista de questões de vida que são importantes. Coloque lá no topo o que é mais importante. O que é mais importante é ter a presença do Senhor. Vamos orar. Senhor, nos ensina, Pai. Nos ensina a depender do Senhor. É difícil fazer esse pedido. Sabemos as implicações disso. O Senhor nos levará a situações de dependência. Mas para qual lugar iremos? O que mais faremos? Se só o Senhor é e tem tudo aquilo que precisamos. O Senhor nos basta. O Senhor é suficiente. Nos ensina a estar contentes no Senhor. Pai, nesta manhã, eu quero interceder, ó Deus, pelos teus filhos e filhas que agora estão com os corações tomados por preocupações diversas. O Senhor conhece cada coração, mas que nesta manhã, que o teu Espírito seja derramado e que os teus filhos sejam realinhados à tua presença, que busquem intensamente estar cheios da tua presença. Se o Senhor estiver conosco, não importa o lugar. Se o Senhor estiver conosco, não importa o cenário. O Senhor é tudo o que precisamos. O nosso escudo, a nossa espada. O Senhor é a nossa proteção, o nosso auxílio. O Senhor é o nosso general. O Senhor é o nosso conselheiro, príncipe da paz, Pai da eternidade, o nosso Rei. Pai, nos leve a descansar no Senhor. Nos leve, Senhor, a um relacionamento íntimo de confiança, confiar totalmente no Senhor. Então nessa manhã eu quero te pedir, tira toda inquietação, todo medo, toda angústia, toda aflição dos corações que estão agora preocupados com questões secundárias, preocupados com aquilo que nada podem fazer a não ser o Senhor. Deus, muito obrigado pela tua presença que está conosco. E eu quero te agradecer pela tua promessa que diz que o Senhor estará conosco até a consumação dos séculos. Eu quero declarar vida sobre cada vida hoje. E que a bênção do Deus Todo-Poderoso e a sua presença. E que a bênção do Deus Filho. E que a bênção do Deus Espírito Santo. O Deus conosco agora. O Espírito do Senhor que está em nós e que habita em nós. Que esta bênção esteja em nós e que esteja sobre todos os filhos e filhas do Senhor, espalhados sobre a terra. Amém e glória a Deus. Que Deus então continue abençoando a sua vida, a sua casa, a sua família.
tenha um dia abençoado, vitorioso em Cristo. A sua e a minha preocupação devem ser a presença do Senhor. Que isto venha ocupar a sua mente hoje. Que Deus te abençoe, em nome